Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos, meditamos a liturgia da quarta-feira da Semana Santa. Com o dia de hoje se encerra a nossa quaresma e amanhã se inicia o tríduo pascal. Aqueles que têm a possibilidade, têm saúde, recordem-se, o tríduo pascal inicia na quinta e termina no sábado santo. São como se fosse uma única liturgia complementar uma à outra. Dito isso, meditemos os textos de hoje. A primeira leitura nos remonta justamente o terceiro cântico dos servos do Senhor, do servo sofredor, que escutamos no domingo de Ramos. E o que ainda temos a meditar, a ver da beleza deste texto e traduzi-lo para a nossa vida? Bem, comecemos. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. No segundo cântico que ontem escutamos, vimos a missão do servo. Este terceiro chama a atenção para a própria pessoa do servo. O poema sempre vai trazer o Senhor Deus como início de cada uma das estrofes, no 4, 5, 7, e vai se concluir com o versículo 9, que é o encerramento do texto de hoje. Devemos de ter também presente diante de nós, neste primeiro estrofe, que o Senhor mostra a docilidade do servo à palavra do Senhor. Isso quer dizer que não é apresentado como mestre autodidata e original, senão como um discípulo obediente. Isso serve para nós. Sabemos que o cântico fala de Cristo, fala por consequência da igreja e fala cada um de nós, batizados. Somos nós também servos do Senhor, que escutam a voz do Senhor, se deixam ensinar por Ele e assim anunciam aquilo que o Senhor lhe fala e lhe confia? Ou somos nós, pessoas que queremos ser autodidatas e originais na fé? Espera, não é bem assim, escuta os tempos. Não. Ou somos servos do Senhor ou não somos ninguém. Somos aqueles que perseguem o servo do Senhor, que não aceitam a docilidade do servo. E depois escutamos já o versículo 5, escutemos também o 6, que forma um conjunto, os dois versículos. Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Aqui mostra os sofrimentos que a docilidade, a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, acarreta. E o servo aceita com docilidade, sem recusar nada.
Somos nós também assim, irmão e irmã. Ao escutarmos a palavra do Senhor que nos é falada, que nos é anunciada, escutamos com docilidade, como discípulos, como alunos, aqueles que aprendem, não aqueles que ensinam somente. E nos colocamos em prática e estamos também dispostos a acolher tudo aquilo que vem como consequência pela nossa fidelidade à palavra de Deus. Porque o mundo não aceita e jamais vai aceitar, enquanto caminhar distante de Deus, a vontade de Deus. Deus e mundo se opõem enquanto realidade da graça sobrenatural e eternidade e realidade materialista. Se opõem, enquanto pecado e graça e santidade. Estamos dispostos a pagar o preço pela nossa fidelidade, pela nossa docilidade à vontade do Senhor? Ai, por que eu sou tão perseguido? Muitas vezes nos vem esse questionamento. Por que eu tenho que sofrer? Por que comigo? Bem, se somos fiéis, esta será a consequência. Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, não poupou a si próprio do sofrimento pela fidelidade e docilidade à palavra do Pai. E nós esperamos que conosco seja um mar de pétalas de rosas? Sigamos aos próximos versículos 7 e 8. Mas o Senhor é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é o meu adversário? Aproxima-se. Estes versículos nos destacam a fortaleza do servo. Sim, sofre em silêncio, mas não é por covardia, senão porque Deus o ajuda e o fortalece diante daqueles que o perseguem, diante dos seus algozes. É o Senhor a sua força. E por isso continua firme e fiel à vontade do Senhor, à palavra do Senhor, sabendo que não sairá derrotado. Também nós, vivendo a nossa fé, somos assim. Muitas vezes não, mas devemos de aprender com o Senhor Jesus, nesta Semana Santa, em todos os dias, a sermos fiéis, a escutarmos com resiliência e com obediência a palavra do Senhor e a suportarmos tudo pela fidelidade à sua vontade. E encerra: sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Aqui tem um caráter de um processo. No desenlace definitivo, somente o servo permanecerá, enquanto seus adversários são derrotados. Desvanecem como a fumaça. E é esta certeza que devemos de ter quando somos fiéis, obedientes, dóceis à palavra do Senhor, à sua vontade, ao seu amor por nós. E estamos dispostos a seguir esta fé? Passemos brevemente pelo Salmo 69. Respondei-me pelo vosso imenso amor neste tempo favorável, Senhor Deus. E diz: por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Sabemos que isso diz respeito a nosso Senhor, mais uma vez, diz respeito à igreja e a nós, quando somos fiéis. Temos esta confiança do salmista. Confiamos que o Senhor nos responderá com o seu amor no tempo favorável, não no tempo que queremos, no tempo favorável, e que seremos salvos se somos fiéis, se nos abandonamos ao seu amor, se o amamos verdadeiramente. E mais uma parte do salmo: o insulto me partiu o coração. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena. Procurei quem aliviasse e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre.
Olhemos isso mais uma vez para a vida dos santos e vemos que também em suas vidas este salmo se traduz. Creio que a maior parte de nós, ao menos, já assistiu o filme de Padre Pio, aquele mais antigo. E sabemos tudo o que lhe aconteceu por viver a docilidade à palavra de Deus, a docilidade à santidade, um amor sincero ao Senhor. O quanto foi insultado, perseguido, caluniado, considerado um estrangeiro pelos filhos de sua mãe, pelos filhos da igreja, porém permaneceu fiel. E cantou os louvores do Senhor, como encerra o salmo de hoje. Passemos agora ao Evangelho. Toda quarta-feira santa nos é colocado justamente a traição de Judas. Somos levados a escutar uma parte quando Judas decide o preço do Senhor e depois levados à ceia. E hoje quem nos apresenta esta cena não é São João, mas São Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O filho do homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o filho do homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que temos a meditar deste texto, seja daquilo que nosso Senhor passa, seja daquilo que também nós podemos viver em nossas vidas, na nossa relação de amor com nosso Senhor. Bem, o texto nos mostra ao início Judas combinando o preço de Jesus. Por isso, na quarta-feira, era um antigo costume cristão jejuar nas quartas e sextas-feiras. Por quê? Recordando e fazendo penitência por esse dia em que Judas Iscariotes combinou o preço pelo seu Salvador e o vendeu, e o traiu, e o entregou à morte. Vemos também que, como meditamos, Judas, já na segunda-feira, havia visto a Maria de Betânia com aquele vaso de perfume que valia 300 moedas, ou seja, o salário de um ano. E disse: Por que não vender? Não se vendeu para dar aos pobres? Porém, o seu mestre, ele vendeu por muito menos, 10 vezes menos. Vendeu por 30 moedas e não 300. Vendeu por um valor muito baixo. O seu mestre, o seu senhor, com quem convivera durante 3 anos. 3 anos estiveram juntos. E, no entanto, Judas não aprendeu a amar o mestre. Achou que tudo aquilo que fizera, os milagres, as graças, as conversões, tudo valia muito pouco, perto daquilo que ele podia conquistar, trocando Jesus. Traindo por um preço baixo. Então, o que
ainda devemos de ter presentes aqui diante de nós? Vemos que é o primeiro dia da festa dos ázimos e perguntam a Jesus onde queres celebrar a Páscoa. E Jesus escolhe o lugar, lhes envia como porta-vozes para preparar o lugar. Como vamos ouvir, o local da última ceia não era um local qualquer. Jesus pede um local lindo, cheio de tapetes, bem organizado. E hoje, muitas vezes, nós queremos celebrar a missa de qualquer jeito, infelizmente. Em qualquer coisinha, isso daqui vamos. E não queremos dar o melhor para o Senhor, sendo que o próprio Senhor escolheu o melhor lugar, o lugar mais bem preparado, para celebrar a última ceia, onde deu seu corpo, sangue, alma e divindade, para nosso alimento. E então preparam a ceia para o Senhor. Judas está escolhendo o melhor horário para entregar o Senhor. Já havia combinado o preço de Jesus. Depois de prepararem a Páscoa, ao celebrarem a Páscoa com Jesus durante a noite, Jesus lhes avisa: um de vós há de me trair. E ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Vemos aqui uma diferença entre a pergunta dos demais apóstolos e de Judas. Os apóstolos todos, com humildade, sabendo que não era esse o seu propósito, mas ainda assim se questionam: Senhor, Kyrie, será que serei eu? E nós devemos de sempre também ter esta humildade e recordar que em Judas fomos nós de algum modo que também traímos a Jesus, que também o vendemos pelos nossos pecados, quando o abandonamos, quando não amamos sinceramente, não vivemos aquilo que o Senhor nos diz. Então, o Senhor continua dizendo: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. E o que isto quer dizer? Eles estão apreensivos por si mesmo, por causa considerando a perversão e a fragilidade humana. Então, o Divino Mestre, confirmando que será entregue por um dos seus íntimos, um daqueles que com ele comem no mesmo prato, e assim, sem denunciar formalmente o traidor, faz que a Judas compreender que ele é conhecido, que o Senhor sabe o que irá fazer, e sentir pela tristeza as interrogações aflitas de seus companheiros. Que abominável crime que está por realizar. Jesus quer que se Judas não se arrependa por si próprio, ao menos ao olhar os seus irmãos que estavam com ele durante todo este tempo de fé, ao olhar o sofrimento que eles carregam em si, Judas se converta, Judas abandone a ideia. Mas sabemos que Judas nem assim vai se deixar tocar, nem pelo divino Salvador, nem por seus irmãos que estão a sofrer com a possibilidade daquilo que está para acontecer com seu mestre. E então, Judas, arrogante, não fizera a mesma pergunta, mas para disfarçar, ou para ter certeza que Jesus realmente sabia quem ele era e o que ia fazer, Judas pergunta, não Senhor como os demais apóstolos, mas Mestre, que é a mesma coisa que uma palavra comum, uma palavra qualquer. Ei, você, sou eu? E o Senhor lhe responde, tu dizes. E por que chama de mestre? Para que assim dissimule e também veja que talvez o peso do seu pecado não é tão grande assim. Ele ainda poderá se converter. Ele tem a liberdade, mas sabemos que infelizmente não vai acontecer. Ele não quis. Vejamos agora outros traços de Judas para meditarmos em relação à nossa vida. Judas não conseguiu compreender e ser fiel. Não quis pagar o preço de um amor profundo, verdadeiro e exigente.
Recordemos, nosso Senhor é exigente no seu amor para conosco. Nos pede uma conversão, nos pede que o amemos verdadeiramente. Isso transforma a nossa vida, requer de nós uma transformação total. Judas preferiu ser pago para vender o amor e a si próprio. E é isso que Judas faz. É uma lógica de conveniência. Ao invés de pagar o preço da fadiga do amor com as incertezas, cheios de imprevistos, que, como uma única recompensa, era ser como mestre, como Cristo, é mais cômodo receber 30 moedas e pôr à parte alguma coisa. Nós também somos assim, irmão e irmã. Nos questionemos. Será que eu também, pela exigência da vida cristã, pelas dificuldades que eu encontro em viver meu cristianismo, por aquilo que o Senhor quer que eu abandone por amor a Ele, também tenho trocado o Senhor por qualquer moedinha, por qualquer coisa? Ao invés de me esforçar, de lutar, de batalhar para a minha conversão com a graça de Deus, de viver as exigências do amor que Jesus nos dá. Recordemos ainda, ser livre com amor. Por quê? Porque o amor é o que nos torna livres, não o amor que é dito hoje, a caritas, que já falei tantas vezes a profundidade dessa palavra. Mas isso requer fadiga, esforço de cada um de nós. Se não, ou nos vendermos por um pouco preço, vale a pena? Nenhum preço vale a nossa liberdade. Vejamos ainda mais. Jesus faz a pergunta. Jesus não aponta o dedo e condena Judas. Judas se autodestrói. É Judas que diz, que reconhece o que vai fazer. Judas era um dos íntimos como os demais apóstolos. Como foi chegar a isso? As Escrituras falavam daquele que ia trair o divino Salvador. Mas concebiam também a liberdade. Judas, na sua liberdade, escolheu fazer essa troca. Via que Jesus não lhe dava aquilo que queria, os status que esperava ter com o rei Messias. E então, na sua liberdade, decide trocar por algo que, aos seus olhos, vale a pena nesta vida, como infelizmente muitas vezes fazemos nós com nosso Senhor. Vemos que Judas se incomodou com a glória de Cristo. Na segunda-feira, mais uma vez, retorna Maria, a irmã de Lázaro, que quebra o perfume de alabastro e justamente lava os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos. Ali também é um dos canais de entrada para o pensamento destruidor de Judas. Quem ele pensa ser? Por que ele se coloca no centro? Por que ele se acha o centro de tudo? Se alguém não odiar seu pai, sua mãe e não me amar mais que a tudo, não é digno de mim? Quem é esse? O que ele está se achando? Está se achando o centro do mundo? A última bolachinha do pacote, como diríamos hoje? É isso que esse Jesus se acha? E por causa disso, Judas começa a sentir aversão, raiva de nosso Senhor. E sente simpatia pelos fariseus e saduceus. Começa a compreender a mentalidade, a pensar com a mentalidade deles. A partir daí, buscou a ocasião para entregar Jesus. É isso que aconteceu em Judas. E isso pode... Eu não, padre, imagina. Será que muitas vezes nós não questionamos isso? Por que Jesus quer isso de mim? Não, olha, mas para quê? A igreja pedir isso? Não, então, talvez, cuidado. Estamos querendo roubar a glória de Jesus como Judas o fez. Cuidado. Se vamos cair no farisaísmo e também na questão dos saduceus e dos mestres da lei. Os padres da igreja vão dizer que Judas, na última ceia, comungou sacrilegamente por causa de sua aversão ao Senhor, de sua mentalidade, onde quis trocar o Senhor por
algo que aparentemente valia mais. E com isso o levou a ser possuído pelo mal, pelo demônio. Mas vemos que depois de tudo isso que acontece, apesar de o texto não aparecer hoje, veremos na Sexta-feira Santa, Jesus, no Getsêmani, quando vai ser levado em prisão para o seu julgamento, chama Judas de amigo. Amigo, com um beijo traz o Filho do Homem. Enquanto esse mesmo Jesus, quando Pedro quiser afastar-lhe da cruz, disse: afasta-te de mim, Satanás. Vemos que a lógica de Deus é diferente da nossa. Não compreendemos, são critérios diferentes. Por que Jesus chamou o seu traidor, aquele que o vendeu, de amigo? Porque até o último minuto tentou conquistar a sua alma. Até o último minuto tentou salvar a Judas. E Judas não se abriu à salvação. Não brinquemos com isso. Infelizmente, muitos querem dizer que não existe inferno, não existe purgatório, todo. Não é verdade. O Senhor fez de tudo para salvar a Judas, e Judas, no entanto, não aceitou, não acolheu o amor daquele que lhe chamara no momento de traição de amigo. Com beijo me traí, Judas. Por tudo que eu te fiz, com beijo você está me traindo. Como alguém que fala desta forma, esperando que se arrependa, que tenha consciência do que está fazendo. Mas, no julgamento, quando já é tarde demais, e Judas não vê mais saída para consertar o erro daquilo que fez, vai e com desespero enorme se enforca e acaba com sua vida. Não se arrepende, se desespera, não muda de vida, não volta atrás. Se desespera e vê que a única solução é tomar a sua própria via, a sua própria decisão, e não se confiou ao amor de Deus. Irmão e irmã, recordemos, nenhum de nós está livre de trair nosso Senhor Jesus Cristo. E por um momento de cegueira, alimentados com reclamações, negociações íntimas, interiores, podemos também nós chegar a traí-lo com um beijo, onde dizemos: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero, Senhor, eu gosto tanto de ti, porém no instante seguinte, não, eu não tenho nada a ver com esse homem, com a nossa vida, com as escolhas que fazemos, opostas àquilo que o Senhor nos pede e nos ensina. Recordemos, irmão e irmã, a partir disso, pessoalmente, eu e você, não posso negociar minha fidelidade, mesmo que custe muito sacrifício. Eu preciso me converter e ser fiel até a morte. Estamos dispostos? Porque se não estamos dispostos a viver o sacrifício, a viver a fidelidade que nos custa este sacrifício, nós podemos trair o Senhor com um beijo, por qualquer valor, por qualquer coisa que nós, a nossos olhos, pareça mais valiosa nesta terra. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, aquela que é a Virgem fiel, que nos ajude a sermos fiéis ao nosso momento de encontro e intimidade com o Senhor, reconhecendo tudo aquilo que Ele nos ensinou, o tanto que Ele nos amou e nos ama, e tudo aquilo que Ele nos ensina, e assim sermos dóceis à Sua palavra, ao Seu amor para conosco, que também nós possamos responder com fidelidade e sacrifício e docilidade, para que, realizando Suas obras, nos abandonando inteiramente à Sua graça, possamos um dia merecer participar da Sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, tudo o que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.